Hoje a gente começa falando sobre dissolução da sociedade conjugal e vínculo matrimonial. Vocês vão ver que são muitos vídeos a respeito disso, é um assunto extenso. Eu tentei dividir aqui em 4 partes, vamos ver se dá tudo certo com relação ao tamanho de arquivo, né? Mas de qualquer forma, começando aí com um breve histórico, agora que a gente já encerrou a parte de qual a celebração do casamento, como é que é a questão dos regimes de bens, efeitos do casamento, e agora a gente vai falar de toda a regulamentação envolvendo a dissolução da sociedade conjugal. Então, vamos lá, né? Com relação ao histórico, né, família no passado era igual a casamento, tanto que o casamento era a única instituição passível de constituir uma família, ao contrário de outras formações de conjugabilidade. Nesse contexto, o casamento ele era uma instituição sacralizada. O que existia no âmbito do Código Civil 16 é a ideia do desquite, que existia uma separação dos cônjuges e uma vedação ao novo casamento. Eles só podiam ficar afastados ali, ok, ninguém mais precisa conviver, mas ninguém pode casar de novo. Foi somente em 1977, com a lei do divórcio, que se propiciou, aí, se autorizou a possibilidade da pessoa divorciar, romper completamente o vínculo e, com isso, poder casar de novo depois do rompimento desse vínculo. Obviamente que lá nos termos da legislação de 1977 não era a coisa mais simples do mundo, tanto que a pessoa primeiro precisava separar judicialmente, apresentar uma causa para isso, ou seja, tinha que separar apenas com motivo, e uma vez que essa causa fosse aceita judicialmente, a pessoa ser separada judicialmente, para depois de alguns anos poder, enfim, se divorciar. Com a Constituição Federal de 88, isso mudou para diminuir um pouco os prazos foram diminuídos. Antes você não precisava ficar tanto tempo separado judicialmente para depois divorciar, o prazo diminuiu bastante, e com isso passou-se a dispensar a causa como motivo para a separação do casal. Com a Emenda Constitucional 66 de 2010, por sua vez, se tira da Constituição Federal a menção à separação judicial. Como a gente vai ver, existe muito debate na doutrina se o Instituto da Separação Judicial ainda existe ou não, mas de qualquer forma, tirou-se essa obrigatoriedade da pessoa estar separada judicialmente para se poder divorciar. Hoje a pessoa pode casar e divorciar diretamente sem a necessidade de separação judicial ou extrajudicial. Bem, então antes da emenda 66 de 2010, se vocês forem olhar o artigo 226, parágrafo 6º, se dizia que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano, nos casos expressos em lei ou comprovada separação de fato por mais de 2 anos. Depois da emenda 66, o parágrafo 6º da Constituição, do artigo 226, passou a ter a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Então não tem mais esse prazo prévio de 1 ano de separação judicial ou de 2 anos de separação de fato. A pessoa já pode simplesmente divorciar. Outra coisa que é importante em relação à terminologia, que a gente vai abordar muito nessas aulas, é a questão de o que é sociedade conjugal. Porque sociedade conjugal, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é a mesma coisa do que casamento. A sociedade conjugal nos dizeres do Flávio Tartucci, é um ente despersonalizado, que é formado pelo casamento e relacionado com os deveres de coabitação, fidelidade, regime de bens. Então, é todo aquele arcabouço de deveres entre os cônjuges. E a sociedade conjugal está inserida no casamento. Então a consequência disso qual que é? É que a dissolução do casamento vai gerar a dissolução da sociedade conjugal. Mas a dissolução da sociedade conjugal não gera necessariamente a dissolução do casamento. O casamento é algo maior do que a sociedade conjugal. Então você pode separar, judicialmente é o que acontece numa separação, usando a terminologia correta, né? Na separação você dissolve a sociedade conjugal. Mas o casamento só se dissolve com o divórcio. Ah, mas hoje a pessoa não pode divorciar direto? Sim, daí quando a pessoa divorcia direto, ela rompe tanto a sociedade conjugal quanto o casamento. As pessoas são simplesmente separadas judicialmente, elas só têm o rompimento da sociedade conjugal e não do casamento em si, tanto que uma pessoa separada judicialmente não pode casar. Seguindo pelo artigo 1571, que vai trazer os casos do término da sociedade conjugal. Bem, então, a sociedade conjugal, pelo artigo 1571, vai terminar por várias situações, né? Quais são os casos de finalização, de término da sociedade conjugal. O primeiro deles é a morte. Inciso 1º do artigo 1571, morte de um dos cônjuges vai gerar o fim da sociedade conjugal, consequentemente do casamento também. E o cônjuge sobrevivente, com a morte do seu cônjuge, ele se torna viúvo. A Maria Berenice Dias tem algumas críticas com relação à terminologia de viúvo, que segundo ela
ela seria desnecessária, só geraria constrangimentos para as pessoas. As pessoas deviam ter como estado civil simplesmente casado e solteiro. Ah, divorciou, virou solteiro. Morreu o cônjuge, virou solteiro de novo. Porque a questão de ser viúvo só gera aquela pena, aquelas pessoas, viúvo tão novo, não teria por que existir o estado civil de viúvo. É uma ponderação da Maria Berenice Dias, pensem a respeito, eu acho interessante, mas eu não sei se isso demonstra uma necessidade de alteração legislativa, né? Fica essa dúvida. Com relação aí ao parágrafo 1º do artigo 1571, ele vai tratar da ausência. Porque o que acontece? A pessoa pode ter morrido, morreu, ótimo, enterrou, acabou o casamento. Mas se a pessoa some, a pessoa vai comprar um cigarro e desaparece. O parágrafo 1º vai lembrar que casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a presunção estabelecida no Código Civil quanto ao ausente. Bem, enfim, então declarada a ausência, a gente já viu como é que funciona a ausência, né, na parte geral, lá em Direito Civil 1, não sei se vocês lembram mais ou menos, mas de qualquer forma, uma vez declarada a ausência, o cônjuge sobrevivente passa a ser viúvo, e ele pode casar de novo. Tá, mas daí a gente tem um grande problema, que é muito mais, vamos ser sinceros, muito mais um problema literário, um problema de doutrina, um problema pra gente se divertir discutindo do que um problema real. Mas e se o ausente reaparece? A pessoa ficou 20 anos desaparecida, declarada ausente. Com isso, existe uma morte presumida. Daí o cônjuge sobrevivente vai lá, toca a vida, vai, casa, constitui família de novo. Daí aparece o ausente. O que acontece? Existem dois posicionamentos para responder essa pergunta. O primeiro posicionamento é considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro casamento. Porque afinal de contas a pessoa sumiu, ausente, declarada morta, o casamento acabou. Com isso se valoriza a boa-fé dos nubentes do novo casamento, do segundo casamento, e desvalorizar a conduta do ausente, porque na maior parte das vezes o ausente está sumido porque ele quis, ele voltou porque ele quis também. Mas enfim, na maior parte das vezes que a gente tem no Brasil, em casos concretos, o ausente é ausente porque ele acabou morrendo em um local desconhecido e ninguém nunca achou a pessoa. Ótimo. Mas tem aqueles casos de gente que sumiu, porque quis, desapareceu. E essa pessoa volta. Bem, para valorizar a boa-fé do novo casal, então o casamento válido é o segundo, e o anterior ele foi desfeito pela morte presumida. A Maria Berenice Dias, inclusive, aponta que o estado civil de quem reaparece nessa situação é solteiro. Então o único caso de você conseguir voltar a ser solteiro depois de ser casado é desaparecendo, e aparecendo muito tempo depois com seu cônjuge tendo casado de novo, ou anular o casamento, como a gente vai ver em seguida. Outro posicionamento possível seria declarar nulo o segundo casamento por infringência de impedimento, que, como vocês lembram, um dos impedimentos do casamento é quem é casado não pode casar. Então, se a pessoa reapareceu, quer dizer que ela estava casada antes. Então, se ela estava casada antes, ela não poderia ter casado depois. Obviamente que esse posicionamento, embora seja um pouco mais positivista, ele não está valorizando a boa-fé de ninguém. O Zeno Veloso, ele tem uma proposta de incluir um artigo no Código Civil que esclarece que o casamento posterior permanece válido e o anterior dissolvido, caso o ausente reapareça. Que é um posicionamento, na minha humilde opinião, mais correto. Faz mais sentido do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. Outra situação é o término da sociedade conjugal pela nulidade ou anulação do casamento. Nulidade, como a gente sabe, são os casos de impedimento. A gente já estudou isso antes. E anulabilidade são também aqueles casos de anulabilidade que a gente também já estudou. Menor, abaixo da idade de núbio, vício de vontade, o incapaz de consentir ou manifestar consentimento, procuração revogada, enfim, tem vários casos, a gente já viu em aulas anteriores. No caso de nulidade absoluta do casamento, a ação cabível é a ação de nulidade absoluta do casamento, declaração de nulidade. O prazo pelo artigo 169 do Código Civil, ele é sem prazo, porque afinal de contas um casamento nulo não convalesce com o tempo. E a legitimidade ativa é de qualquer interessado ou pelo Ministério Público, porque afinal de contas existe um interesse social em declarar nulo um casamento que foi celebrado com um impedimento. A sociedade, ela tem horror ao impedimento. Então, por uma razão dessas, qualquer interessado pode pleitear a declaração de nulidade desse casamento. Com relação a essa ação de nulidade absoluta do casamento, a doutrina lembra que essa nulidade não poderia ser conhecida de ofício pelo juiz. Para a doutrina não poderia por conta do princípio da não intervenção. Mas isso também é polêmico, porque se o casamento é nulo, ele poderia ser conhecido de ofício. Esse entendimento, inclusive, viola o Código Civil, porque o artigo 168, parágrafo único, diz que as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz de ofício. E os efeitos dessa decisão de nulidade absoluta são ex tunc, ou seja, a partir da celebração do casamento. É como se o casamento nunca tivesse sido celebrado. Artigo 1563 diz que essa sentença declarada nulidade vai retroagir a data da celebração, sem prejudicar a aquisição de direitos
título oneroso por terceiro de boa-fé, nem a resultante sentença transitada em julgado. Então, você vai proteger os interesses de quem estava de boa-fé. A gente ainda vai chegar e abordar um pouquinho mais sobre isso na sequência. Com relação à ação anulatória do casamento, é a questão da anulabilidade. Nesse caso, também não seria conhecida de ofício pelo juiz, também pelo princípio da não intervenção. A legitimidade ativa, no caso, vai ser apenas dos interessados e também vai aproveitar apenas quem alegou essa anulabilidade. Nesse caso, a doutrina está de acordo com o Código Civil. O juiz não pode conhecer de ofício esse tipo de situação. Os efeitos com relação à declaração de anulação, de anulação do casamento seriam ex tunc ou ex nunc. Para o Flávio Tartucci e para o Zeno Veloso seriam ex tunc, ou seja, a partir da celebração do casamento. Para a Maria Helena Diniz e para o Caio Mar da Silva Pereira, os efeitos seriam ex nunc a partir da sentença. Polêmico, só que, enfim, se a gente for analisar o nosso Código Civil de acordo com, de uma forma sistêmica, faz todo sentido que a declaração de anulação, a anulação do casamento vai gerar efeitos ex tunc a partir da celebração do ato, escada pontiana. Se você não tem validade, então não pode produzir efeitos. Ok? Bem, com relação à ação anulatória do casamento ainda, o prazo é decadencial para a propositura. Após esse prazo, o casamento vai convalescer e vai ser considerado válido. A nulidade não convalesce, mas a anulabilidade convalesce com o prazo. E cada situação de anulabilidade vai convalescer com um prazo diverso. Obviamente que a gente não pede em prova prazos, porque isso daí você simplesmente vai no Código Civil. Mas, de qualquer forma, os prazos estão no artigo 1560. Vocês vão ver quais são as situações, né? Você tem no inciso 1º 180 dias no caso do incapaz de consentir ou manifestar consentimento para o casamento, de 2 anos se a autoridade competente for, a autoridade celebrante não for competente, de 3 anos nos casos de erro essencial contra a pessoa do outro cônjuge e 4 anos se houver coação. Então vocês veem que cada um dos incisos traz um prazo diverso de acordo com a causa que gera a anulação do casamento. Além disso, os menores de 16 anos que se casem, a gente sabe que não pode, né? Vai se extinguir em 180 dias o direito de anular esse casamento contado do prazo que o menor fez 16 anos. E da data do casamento para os representantes legais. Além disso, no parágrafo 2º, se coloca que o prazo para anulação do casamento, no caso do inciso 5º do artigo 1550, nesse caso, é de 180 dias a partir da data que o mandante tiver conhecimento de celebração. Esse inciso 5º do 1550 é sua procuração revogada, só para vocês estarem cientes, mas assim, vale sempre a pena dar aquela checada no vade-mecum de vocês. E daí, quando a gente trata de anulação de casamento ou de declaração de nulidade do casamento, a gente tem que trabalhar com o conceito do casamento putativo. Putare, do latim, vem de crer, imaginar. O que é o casamento putativo? É aquele casamento que é válido só na imaginação de quem contraiu esse casamento de boa-fé. Eu achava que estava tudo bem, mas eu descubro depois que não estava tudo bem. Eu casei, na verdade, com o meu irmão, que estava perdido. Não poderia ter casado com o irmão, porque, afinal de contas, colaterais até 3º grau não podem se casar. É um impedimento que consta no Código Civil. Tá, mas eu descobri depois de 5 anos de casado, como é que vai acontecer e tal. Bem, o casamento é nulo? Ele é nulo. Mas ele vai gerar efeitos em relação à pessoa que celebrou de boa fé. E necessariamente vai gerar efeitos em relação aos filhos. Então, não importa se o casamento foi celebrado com infringência e impedimento. Nesse sentido, se você não sabia que você tinha um impedimento ao se casar, esse casamento vai gerar efeitos, embora vai ser declarado nulo de qualquer jeito. Porque você está de boa fé, então a sua boa fé precisa ser protegido de alguma forma. Então, o artigo 1561 que trata dessa questão do casamento putativo. Embora seja anulável ou mesmo nulo, se o casamento foi contraído de boa fé pelos cônjuges, o casamento vai produzir efeitos até a data da sentença anulatória, ou da sentença que declarar a nulidade. Se um dos cônjuges estava de boa fé ao celebrar o casamento, seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. E se ambos os cônjuges estavam de má fé, os efeitos só aproveitarão aos filhos. Primeiro de tudo, a previsão quanto aos filhos não faz sentido algum, porque a filiação não vai ter diferença nenhuma se a pessoa é filha dentro do casamento, fora do casamento e tudo mais. Então isso daí o nosso legislador, mais uma vez, marcou bobeira, porque não precisava falar dos filhos. Os filhos não têm qualquer tipo de influência com relação a se os pais são casados, não casados, se o casamento é anulado ou não, não interessa. De todo modo, vale a gente checar com relação aos outros dispositivos, né? Com relação aos outros dispositivos que se refere a casamento, se um está de boa fé, se os dois estão de boa fé, vai ter efeitos até a data da sentença. Se um estava de boa fé, vai ter efeitos com relação apenas a ele. E se ambos estavam de má fé, não vai haver efeito algum do aquele casamento. Eles voltam a ser solteiros e é isso.
Bem, de qualquer forma, então, assim, existe ainda um PL 699 de 2011 que vai inserir um novo parágrafo no artigo, incluindo o cônjuge que sofreu coação para casar, o que faz todo sentido. Que a pessoa que sofreu coação para casar, ela pode estar ciente de que aquele casamento tinha um impedimento, ou seja, ela estaria de má fé, mas ela foi forçada. Se ela foi forçada, ela não poderia ter os efeitos ruins da anulação sendo aplicados a ele. Então faz algum sentido que o caso da coação é um pouco diferente. A pessoa sabe que não deveria ter casado. Enfim, continuando. Quais são os efeitos do casamento putativo? Então, são ex tunc por cônjuge de má fé, você anula até a data da celebração do casamento, e ex nunc quando reconhecida a má fé, no momento da sentença, encerra-se a produção de efeitos daquele casamento. Então, quais são os 3 efeitos que persistem após a sentença anulatória pro Flávio Monteiro de Barros? O direito de usar um nome, então se um dos cônjuges pega o nome do outro, ainda que anulado o casamento, o sobrenome pode continuar. A emancipação, a pessoa pode ter sido emancipada ao casar, é um dos casos de emancipação, então vai continuar emancipada. E a pensão alimentícia, ou seja, a pessoa casou de boa fé sem saber, se ela tem direito à pensão alimentícia, ela vai ter direito à pensão alimentícia mesmo nesse casamento anulado. E quanto em relação ao cônjuge inocente, ele pode fazer o quê? Ele pode ter direito à ameação do patrimônio do culpado. O culpado não vai ter direito à ameação do inocente. Olha que coisa interessante. Então a pessoa está de boa fé, ela consegue no patrimônio amealhado pelo cônjuge de má fé e conseguir ameação, enquanto que a recíproca não será verdadeira. Essa é uma situação em que a boa fé, na verdade a boa fé sempre compensa, mas nesse caso a boa fé fica claramente compensa em relação à má fé. Então todos os bens adquiridos com esforço comum vão ser partilhados na medida da contribuição. No caso mesmo, na questão da má fé, porque se tem que vedar o enriquecimento sem causa. Então, embora a pessoa esteja de má fé nesse casamento, ainda assim, se ela demonstrar esforço comum na aquisição de algum bem do cônjuge de boa fé, ele vai ter direito a algum tipo de ressarcimento. Afinal de contas, o nosso Código Civil é contra o enriquecimento sem causa. Bem, e com relação aos efeitos, né, tem parte da doutrina que critica o dispositivo aí do artigo 1564, mas vamos ver o que consta nesse artigo. Esse artigo 1564 diz o seguinte: quando o casamento foi anulado por culpa de um dos cônjuges, esse vai incorrer na perda de todas as vantagens que teria do inocente e na obrigação de cumprir as promessas que fez no contrato antinupcial. Então tudo isso você tem uma situação em que o cônjuge de má fé vai ter que arcar com alguns prejuízos. A doutrina critica isso por quê? Porque existe uma previsão de imputação de culpa pelo vício no casamento. Só que essa que é a questão. Anulado por culpa de um dos cônjuges, a culpa talvez seja omissão. Então não é um absurdo tão grande. Se a pessoa se omitiu, ela sabia, ela tinha uma informação, elas não poderiam ter casado, esse cônjuge deveria ter falado. Então, a doutrina, eu entendo a doutrina criticar essa questão da culpa, porque parece algo meio religioso, né? Trata o casamento como algo sacralizado, por isso que a culpa tem um peso de pecado, mas de qualquer forma, dentro do contexto de boa fé que deve reger a relação, faz sentido que a pessoa que omite questões, ela vai ser penalizada por isso. Passando agora para a separação judicial e o divórcio, que estão previstos no artigo 1571, inciso 3º e 4º. Bem, a separação judicial vai permanecer para os casais que se separaram antes da emenda constitucional de 66, porque afinal de contas a pessoa estava separada, ela continua separada. Agora, a doutrina e a jurisprudência divergem bastante para saber se essa separação judicial permanece ou não enquanto instituto. De qualquer forma, a separação judicial está no Código Civil, está regulada no Código Civil de forma bastante extensa, mais até que o divórcio. A gente vai ver isso na aula a respeito de separação judicial. Antes de entrar em separação judicial e divórcio, eu queria tratar com vocês a separação de fato. Separação de fato a gente já falou algumas vezes, lembra que a separação de fato, inclusive, faz com que o regime de bens acabe? Esse é um dos efeitos da separação de fato. Embora não esteja escrito expressamente no Código Civil, é o que a jurisprudência e a doutrina entendem como mais adequado no que se refere ao fim do regime de bens. Então, o que é a separação de fato? A separação de fato é o fim da convivência, da comunhão de vida, mas não no plano jurídico. No plano jurídico as pessoas continuam casadas. A pessoa sai de casa, não moram mais juntos, não fazem compras juntos, não conversam mais entre si, se odeiam, cada um numa casa. Bem, isso é uma separação de fato. Enquanto não haver o divórcio, não vai ter o fim do casamento no plano jurídico. No plano jurídico eles continuam casados, embora no plano fático eles não estejam. Então, quais são os principais efeitos da separação de fato? Primeiro, como eu já disse, o fim do regime de bens, para doutrina, para jurisprudência. E o segundo é a possibilidade de união estável com o terceiro. O artigo 1723, parágrafo 1º, diz que a pessoa pode constituir união estável se ainda casada, desde que separada de fato. Então, quem está separado de fato pode constituir união estável, não tem problema nenhum com isso, e essa união estável vai sim gerar efeitos jurídicos.
E a gente tem também o conceito da separação de corpos. A questão da separação de corpos, como a gente vai, está no artigo 1562, que é a última coisa que a gente vai tratar nessa aula de hoje, é a ideia de que você pode entrar com uma medida judicial para romper a sociedade conjugal. Em casos de, por exemplo, violência, em casos em que a convivência se torna impossível e a pessoa não quer ser imputada nenhum tipo de culpa pelo fim do relacionamento. Então, o artigo 1562 vai dizer que antes de mover uma ação de nulidade de casamento, anulação, separação judicial ou divórcio, a parte, e mesmo de dissolução de união estável, esse artigo se aplica expressamente também para a união estável, a parte pode requerer que se comprovar a necessidade de uma separação de corpos que vai ser concedido pelo juiz com a possível brevidade. Então o juiz pode dar uma decisão interlocutória numa medida de separação de corpos, falando o seguinte, olha, esse casal está separado, eles não podem mais ficar juntos e tal, acabou o regime de bens, acabou tudo. Então vai se manter com uma separação de corpos o estado de casado. Por enquanto sim, mas a sociedade conjugal, deveres do casamento, regime de bens, fica tudo rompido. E os cônjuges, no âmbito de um deferimento, de uma separação de corpos, podem, enfim, constituir uma união estável e tocar a sua vida. Depois disso vai ter que haver o divórcio, partilha de bens e tudo mais. Bem, pessoal, com isso a gente encerrou a primeira parte da matéria sobre dissolução da sociedade conjugal e na próxima aula a gente continua falando mais sobre separação e sobre divórcio, certo? Bons estudos, pessoal, e até a próxima.